não sou meu, oh, não sou meu. Bom Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Bom Jesus, sou todo teu. Bom dia, boa tarde, boa noite a você conectado com esta mensagem. Deus te abençoe. Eu quero ler um trechinho da palavra de Deus com muito carinho e nela vamos meditar nesta hora sob a direção do Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler Romanos capítulo 11, versículos de 33 ao 36 e na sequência leremos o versículo 1 do capítulo 12. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Este é o recado da palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. De todos os escritos do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, é a carta mais forte, a carta mais teológica. E Paulo escreveu com o propósito de doutrinar os crentes a respeito da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja fundada em Roma era uma igreja composta de gente de várias raças, credos, cor, etnias e principalmente uma igreja composta de muitos judeus. E os judeus eram o ponto forte da igreja. Os judeus era a parte mais dominante da igreja. No entanto, muitos judeus convertidos tinham Jesus Cristo como seu salvador pessoal, assim como os gentios, os que não eram judeus, que eram convertidos da igreja, também tinham entendido que Jesus Cristo era o Filho de Deus que morreu na cruz para nos livrar da condenação eterna. No entanto, os judeus inseridos nessa igreja entendiam que o cristianismo era um apêndice, era um segmento do próprio judaísmo, era uma continuação do judaísmo. Por isso, eles entendiam que Cristo era o Salvador, sim, aquele prometido de Israel desde tempos antigos. No entanto, os seguidores de Cristo deveriam observar a lei, deveriam observar todos os rituais da lei, deveriam observar o calendário das festas judaicas, deveria observar a dieta alimentar dos judeus e deveriam continuar oferecendo sacrifícios de animais no templo. Por isso que Paulo então escreveu para elucidar aos judeus que Cristo é o único e suficiente Salvador, sim. Quem aceita Jesus não precisa de absolutamente mais nada em termos de salvação eterna. A salvação é exclusivamente pela graça de Deus, e graça é favor imerecido. É um favor que Deus nos faz sem que mereçamos, como fruto da sua misericórdia, como fruto da sua benignidade, como fruto da sua compaixão, como fruto do seu amor. E Paulo, ele tinha em mente alcançar os judeus com essa convicção, porque os judeus eram convertidos, mas eram muito apegados aos ensinamentos que eles seguiam desde pequenininho. Então para eles era difícil quebrar isso. Por isso eles queriam Jesus, mas queriam complementar o cristianismo com o cumprimento desses rituais da lei. E os judeus, por que Paulo
não entendia assim e pregava diferente, que não era preciso mais nada, os judeus convertidos tinham alguma dificuldade de apoiar o ministério do apóstolo Paulo. Entendiam que o apóstolo Paulo era um tipo de apóstata do judaísmo, e por isso e outros entendiam que Paulo até se fingia ser crente, porque Paulo perseguiu a igreja de Deus num determinado tempo passado. Mas Paulo tinha a intenção de evangelizar a Espanha, já que ele tinha evangelizado toda aquela parte da Europa ali, da Ásia, mas ele queria também atingir a Espanha com o evangelho, e para isso ele precisava do apoio da igreja. Então ele vem escrevendo essa carta no intuito de convencer os crentes que Cristo é o único e suficiente Salvador. Sim, quem tem Jesus não precisa de absolutamente mais nada, e os judeus precisavam entender isso, porque a salvação é pela graça. Aí ele começa lá a carta inteira explicando uma série de coisas, de doutrinas, e vem dizendo que todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus, e por isso todos precisam de Deus. Para ser salvo, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele vem escrevendo isso, depois ele entra para falar sobre a lei e a graça, e entra numa série de matérias, e depois no capítulo 11 ele vai dizer também, que doutrinando a igreja, que Jesus Cristo é a oliveira verdadeira de Deus, e nós precisamos, como ramos, produzir frutos, mas frutos de vida eterna alimentados nele. E mesmo sendo judeu, se não tiver Jesus como único e suficiente e exclusivo Salvador, são ramos que não produzem frutos e precisam ser cortados e jogados fora. Ao passo que aqueles gentios que não são judeus, obviamente, são considerados como zambujeiro, ou seja, como oliveira brava, mas que, enxertados em Cristo, passa a viver de Cristo, passa a ser alimentado por Cristo e passa a ter vida em Cristo Jesus. Então, aí ele encerra lá no capítulo 11, no verso 32, ele encerra dizendo uma reprodução de Romanos 3, 23, que diz todos pecaram, né? Ele diz lá, ó, ele conclui que tanto judeu como não judeu, Cristo, Deus, encerrou todos embaixo do pecado, encerrou todos embaixo da desobediência, para que ele usasse de misericórdia com todos, independentemente de ser judeu ou não judeu. Então assim Paulo, depois que ele escreve isso, judeu ou não judeus, todos necessitam de Jesus Cristo, e não precisa cumprir rituais, coisa nenhuma, precisa de Jesus Cristo como Salvador pessoal, nada de religiosidade. Paulo definitivamente coloca um ponto final naquela religiosidade inflamada dos judeus, para dizer que nós precisamos ter vida em Cristo Jesus e nos alimentar dele como oliveira verdadeira. Então assim, depois que ele explica tudo isso, que tanto judeu como não judeu precisa de Jesus e não de religião, ele compõe esse hino lindo que acabamos de ler aqui no capítulo 11, versículos 33, 34, 35 e 36. Olha que coisa linda que ele diz aqui, ó profundidade das riquezas, se referindo a Jesus, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. E no lindo, né, de adoração, e ele diz no verso 34, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Quem conseguiu entender a intenção de Deus em sacrificar seu único filho por causa de quem nunca fez nada por ele? Então, quem compreendeu essa intenção do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem aconselhou Deus a fazer uma loucura dessa, que Paulo vai dizer lá em Coríntios, né? A loucura de amor de Deus em sacrificar seu filho Jesus, uma loucura de amor. E ele vai dizer mais, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado
Quem deu alguma coisa para Deus para que Deus, como recompensa, enviasse seu único filho? Só podemos entender a expressão do amor dele. Aí por isso ele diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Ele está dizendo que assim seja. Então, com essa compreensão que Paulo queria que Israel tivesse, e queria que Israel não se considerasse superiores àquelas pessoas que não eram judeus. Com essa compreensão, ele queria que a nação compreendesse que a nação foi separada por Deus, mas com a missão especial e específica de manifestar o Filho dele, Jesus Cristo, ao mundo como Salvador de todos, de judeus e não judeus. Então, depois que ele diz tudo isso e que ele escreve esse hino lindo para dizer da profusão incompreensível na nossa mente do amor de Deus, ele entra então no capítulo 12 para escrever este versículo. Rogo-vos, pois, irmãos, depois de tudo isso que Deus fez por nós, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu não vou poder explicar esse texto, a teologia dele, porque é muito profunda. Por isso só vou fazer algumas aplicações práticas para a nossa vida. Ele está dizendo, olha minha gente, eu estou rogando, mais do que pedindo, eu estou implorando por este amor, por essa compaixão incompreensível de Deus, para que vocês retribuam pelo menos um pouquinho do muito que Deus fez por vocês. E a forma que Deus se agrada é isso, oferecendo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. É por esse amor de Deus que eu estou mais do que pedindo, rogando, que apresenteis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então Paulo está instruindo os romanos e as igrejas que vieram depois, por esses séculos afora, viemos lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Paulo está nos instruindo que os romanos, principalmente aqueles que eram judeus e que estavam em Roma naquela época, que aqueles sacrifícios de animais já são coisa do passado, aquilo passou, são coisas que ficaram no passado. A vida do animal era oferecida no lugar do indivíduo que apresentava o animal. O animal morria em nome daquele sujeito, em nome daquele camarada. Então a vida do animal respondia pela vida daquela pessoa. Então o animal perdia a vida pelos pecados de quem o oferecia. Então o animal morria e Deus aceitava isso como um sacrifício da parte da pessoa. E esse animal tipificava, que Deus recebia isso como sacrifício, porque isso tipificava o sacrifício que Deus mais adiante faria com seu Filho Jesus por todos nós. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quem comete pecado morre espiritualmente falando e precisa de sangue. Sangue é vida para nos remir, para nos arrancar do poder alheio, do poder da condenação eterna. E o sangue daqueles animais não fazia isso, não conseguia remir, mas conseguia nos apontar para o sacrifício do Filho de Deus que ele enviaria na plenitude dos tempos, como diz Gálatas. Então, a vida que o sacrifício, Paulo está dizendo que Deus espera dos crentes hoje, não é aquele sacrifício que os judeus queriam voltar a fazer no templo, mas é um sacrifício vivo. E que nós entendemos por sacrifício vivo? Sacrifício vivo significa que Deus agora continua recebendo, mas recebendo sacrifício vivo. Eu ofereço a minha vida para Deus e Deus recebe a minha vida para que a minha vida seja gasta no serviço do seu reino. Eu ofereço a minha vida e Deus usa a minha vida para que o Evangelho seja pregado a outras pessoas que ainda não ouviram. E Paulo, quando ele
intencionava pregar lá na Espanha, ele precisava ser enviado e a igreja era composta de judeus que precisavam apoiar o seu trabalho. Então ele disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pelo falar. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então lá no capítulo 15, verso 24, fala que ele intencionava evangelizar a Espanha. Então ele está querendo mostrar através de tudo isso que os judeus precisam entender que Deus exige deles sacrifício, mas sacrifício de louvor. Já que eles não podem ir, eles precisam colaborar para que alguém seja enviado para falar de Jesus, porque eles só vão crer em Jesus se eles ouvirem, e só vão ouvir se alguém pregar, e alguém só vai pregar se alguém for enviado. Então Paulo está dizendo que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus como uma forma de retribuição ao amor de Deus, apresenteis as vossas vidas como sacrifício vivo. Então eu ofereço a minha vida e Deus pega a minha vida e aceita. Ele não me mata. Ora, se oferecer a sua vida, então eu vou te matar e trazer aqui para o céu. Não. Ele recebe a minha vida e como que se ele dissesse, bom, a sua vida agora é minha. Tá certo? Então eu vou dar a vida de volta para você administrar enquanto você peregrinar por esse mundo. Você vai administrar a sua vida por mim e para mim. A sua vida vai ser em louvor da minha glória. Então, Paulo está dizendo exatamente o que ele disse com esse versículo, que ele disse lá em Gálatas capítulo 2 e versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo agora no Filho de Deus, que me amou tanto e a si mesmo se entregou por mim. Então é isso que ele está falando. A minha vida como sacrifício vivo foi entregue para Deus. Deus diz, a sua vida é minha, mas eu entrego a sua vida de volta para que você viva por mim, trabalhe por mim, faça por mim, enquanto você peregrinar por este mundo. Então é vida para ser vivida no serviço do reino de Deus. Então o sacrifício é vivo. Uma outra característica do sacrifício é santo. A palavra santo significa separado, vida separada e consagrada exclusivamente para Deus. Não basta dizer que é cristão, não basta dizer que é seguidor de Jesus, não basta dizer que é crente. Não, é preciso que eu reproduza em minha vida o caráter santo de Jesus Cristo. Então eu ofereço a minha vida para Jesus e a minha vida tem que ser santa, separada para Ele, e eu tenho que reproduzir o caráter santo de Jesus Cristo em minha vida. Hoje tem tanta gente dizendo que é crente, dizendo que é servo de Jesus, dizendo que é cristão, mas vivendo uma vida mentirosa, uma vida porca, vivendo uma vida profana, vivendo uma vida que nada tem a ver com a pessoa, com o caráter de Jesus, com o comportamento de Jesus Cristo. E vemos muito isso nos dias de hoje na mídia, principalmente crentes de grandes igrejas aí envolvidos com a podridão, com a corrupção de uma política miserável, de uma política enxovalhada de mentiras, de corrupção, de falsidade. Deus crente, dizendo crente, vivendo uma vida assim. Essa vida é reprovável pelo diapasão da palavra de Deus. Então o sacrifício é vivo e o sacrifício tem que ser santo. E uma outra característica, sacrifício agradável a Deus, mesmo que seja difícil. E é difícil trabalhar para Jesus, é difícil. A gente enfrenta muitas contrariedades, muitas coisas adversas que vêm para atrapalhar a obra, para atrapalhar o trabalho de Deus, mas é gostoso trabalhar para Jesus. É uma alegria trabalhar para Jesus. É um prazer indescritível trabalhar para Jesus. É agradável trabalhar para Jesus. A gente não trabalha para Jesus com um sacrifício pesado, duro, insuportável. Não, é difícil sim, mas é gostoso, é prazeroso,
é muito agradável trabalhar para Jesus. Isso é culto racional. Eu preciso compreender tudo isso e trabalhar para Jesus com inteligência, com carinho, com profunda consciência. Embora o culto envolva fortes emoções, às vezes quando lemos um trecho da palavra de Deus, quando lemos um milagre de Jesus, às vezes choramos, ficamos emocionados, às vezes nos emocionamos quando ouvimos um hino. Então envolve fortes emoções, mas a gente não perde a consciência por isso. Pelo contrário, a gente fica emocionado e cada vez mais consciente do quanto Deus espera e merece o nosso louvor, merece a nossa adoração, porque nós, sem merecermos, Ele enviou o seu Filho único para morrer na cruz e nos proporcionar a salvação eterna. Então Ele espera de nós sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. E Paulo está dizendo culto racional porque naquela ocasião já existia igrejas cristãs que faziam uma série de pirotecnias, né? Uma histeria coletiva, pessoas possuídas por demônios e falando o nome de Deus sem nenhuma consciência, fazendo absurdos dos mais diversos em forma de culto. Absurdo, coisas que não condiziam com o caráter de Cristo e eles dizendo-se cristão. Então Paulo diz, não, o culto é racional. Por mais que você se emocione, você sabe o que você está fazendo, você não perde a sua consciência. Então, o texto está falando de consagração pessoal, consagração total, entrega de vida a Deus com consciência de que a nossa vida só vale a pena se for gasta no serviço de Jesus. Amém? Eu quero terminar com uma ilustração que no começo do meu ministério eu ouvi de um pastor. Quando eu comecei meu ministério pastoral, a nossa igreja ia enviar uma moça para o seminário, a Mirtes, que inclusive hoje é missionária, mais de 30 anos depois se formou, casou com um pastor e é missionária de nossa igreja, uma mulher de Deus. Na época, no começo do meu ministério, nós a enviamos para o seminário e o tio dela era um pastor idoso que sempre tinha oportunidade de pregar no nosso púlpito. Aliás, ele que me convidou para ser pastor da igreja, que até hoje eu estou no comando dela. E ele, na oração, depois da oração, ele fez uma recomendação, Mirtes, que a sua vida seja como uma vela. Que a vela se permite gastar, se permite acabar para fornecer um pouco de luz a alguém. É isso que Deus espera de nós, que a nossa vida seja gasta para que a vida de alguém possa ser iluminada das trevas do pecado. Aliás, Jesus disse de si mesmo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda em trevas, mas terá a luz da vida. Então Cristo ofereceu essa vida que é a luz para tirar as trevas do nosso pecado. E Ele diz para nós, lá em João 8,12, Ele diz que Ele é a luz do mundo. E em Mateus 5,14, Ele diz, vós sois a luz do mundo. Então nós não temos luz própria, mas somos refletores dos raios refulgentes dele, que é o sol da justiça, que é a luz do mundo, que nós possamos refletir a luz do mundo e gastar a nossa vida refletindo essa luz para que as pessoas possam ser salvas, não por ser religiosas, mas por aceitarem Jesus Cristo como Salvador pessoal. Nós não precisamos de religião, precisamos de Jesus como nosso Salvador pessoal. Amém? E você que ouviu, eu sei que você entendeu que você não precisa de religião, você precisa de Jesus. Eu acredito que você vai optar por Ele. Baixa sua cabeça, pense em Jesus e diga assim, Senhor Jesus, eu entendi, eu não preciso de religião, eu preciso do Senhor como meu Salvador pessoal. Entre em meu coração e apague os meus pecados pelo teu sangue precioso. E agora que você fez isso, diga assim, Senhor Jesus, na minha vida eu quero oferecer ao Senhor como um sacrifício vivo, para que ela seja gasta no serviço do teu reino. E você que é crente,
cristão que diz que serve Jesus, saiba disso. Deus não está preocupado com os seus dons, com os seus dons. Deus está preocupado com o tipo de testemunho que você dá. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Querido Deus, obrigado pela bênção do teu recado. Queremos, Senhor, que o teu Espírito convença quem ouviu esta mensagem do pecado, da justiça e do juízo. Pedimos carinhosamente que o teu Espírito faça com que as pessoas compreendam e sejam salvas pelo sacrifício do teu Filho Jesus. E que aqueles, meu Pai, que se dizem servos do Senhor, possam fazer jus o nome que carrega de cristão, que possa reproduzir Cristo através de suas vidas. Peça a tua bênção, Papai do céu, pela nossa família inteira, onde estiver cada um que compõe o nosso círculo familiar, quer seja pelos laços de sangue, quer sejam familiares, pelos laços da afetividade. A tua bênção sobre cada um, Papai querido, da nossa família, das mais longínquas gerações. E peço também pela família cristã, pelo povo querido de Deus que está espalhado em toda a face da terra. Que o Senhor abençoe a todos. E você que crê, diga amém e graças a Deus.